Agora sim, para acabar esse tópico sobre as autarquias, né? Tem muita coisa para estudar sobre as autarquias. Eu vou trazer o último assunto que nós vamos falar sobre autarquias em regime especial e também sobre agências executivas. Teoricamente, a agência executiva não seria um assunto só de autarquia, mas quase sempre que aparece nos editais ou nas provas de concurso público, elas aparecem associadas às autarquias, mas eu quero explicar alguns detalhes aqui para vocês. Pode ir para o nosso quadro, vamos começar falando sobre autarquia em regime especial, tá? Esse termo autarquia em regime especial, ele é utilizado muitas vezes para designar um regime específico de algumas autarquias que possuem maior autonomia. Aí você vai me perguntar o seguinte, professor, mas toda autarquia já não tem autonomia, porque ela possui personalidade jurídica própria, etc e tal? Sim, toda autarquia tem autonomia. Mas essa daqui, ela tem uma autonomia maior. Vamos pensar na seguinte situação. A autarquia X é uma autarquia em regime comum, em regime ordinário. A autarquia X ela tem autonomia, então ela tem o seu orçamento, ela tem o seu pessoal, ela tem a sua atividade técnica, etc. e tal. Certo dia a autarquia X tomou uma decisão e o chefe do Poder Executivo não concordou. Aí ele chegou, ligou, passou um WhatsApp, deu uma ligada para determinada pessoa e falou o seguinte, olha, ligou para o diretor da autarquia, falou o seguinte, ô fulano, seguinte, não gostei dessa sua decisão. Altera isso aí, por favor. Aí o dirigente vai lá e altera, tá tudo resolvido. O dirigente não concorda, fala, não vou alterar, a decisão é minha. Então, beleza. O que o chefe do Poder Executivo faz? Exonera o dirigente da autarquia, nomeia outro pro lugar dele. E aí fala para esse outro, ó, faz esse ato do dirigente anterior e faz assim diferente. Consegue perceber que existe uma autonomia, mas essa autonomia ela não é lá uma Brastemp? Ela não é lá assim tão boa? Mas o que acontece nas autarquias em regime especial? Esse problema não acontece. Por que esse problema não acontece? Porque os seus membros, eles gozam de um mandato com prazo fixo. Um mandato com prazo definido. Consequentemente, se o dirigente fizer alguma coisa que o chefe do Poder Executivo não gosta, o chefe do Poder Executivo não consegue fazer alteração desse membro. Ele vai continuar ali até o final do prazo. Então, isso garante à entidade muito mais autonomia para desempenhar as suas atribuições, tá? Então, essa é a característica das autarquias sob regime especial. Esse termo, regime especial, é bastante criticado na doutrina, justamente porque não existe um regime geral, né, para você falar, esse aqui é especial e esse é o geral. Mas, genericamente, nós utilizamos a expressão justamente para designar essa autonomia maior, essa autonomia mais acentuada, que as autarquias em regime especial acabam possuindo. Deixa eu só redimensionar isso aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. Volto para o nosso quadro e agora eu vou tratar para vocês do principal exemplo. O principal exemplo de autarquia em regime especial são justamente as nossas agências reguladoras. Tá? O que são agências reguladoras? Pensa só no seguinte, o simples fato de a entidade ter um membro que ocupa um mandato com prazo definido não é suficiente para transformar a entidade numa agência reguladora. Só isso não é suficiente, tá? Nós temos que ter também outras características. Normalmente as agências reguladoras elas vão atuar numa atividade específica de fiscalização, de controle de determinado setor. Uma atividade de controle de um setor econômico, por exemplo. As agências reguladoras elas atuam fazendo o que a gente chama de regulação ou regulamentação, a depender do autor que está utilizando essa designação. Nós falamos que essas agências, elas regulam a realização ou a prestação de determinados serviços públicos. Ou ainda, elas regulam o exercício de determinada atividade econômica. Vamos pensar aqui em dois exemplos, tá? A Anatel é uma agência reguladora, a Agência Nacional de Telecomunicações, que atua na regulação do serviço público de telecomunicações, internet, telefonia e etc. e tal. A Anatel que tem esse papel de regulação. Então, é uma agência reguladora que fiscaliza e regulamenta um serviço público. A ANP, a Agência Nacional do Petróleo, está ligada aqui à atividade de exploração de petróleo. Então, ela regula uma atividade econômica mais específica. Então, nessas áreas que acabam atuando as nossas agências reguladoras. Segunda característica para uma entidade ser chamada agência reguladora, ela gozar justamente dessa maior autonomia que eu acabei de mencionar para vocês.
E essa maior autonomia é caracterizada pelo mandato com prazo fixo dos seus membros, tá? Por isso que elas possuem maior autonomia. E muitas vezes as agências reguladoras elas são organizadas em forma de colegiado, essa é outra característica dela. O que é o colegiado? Você até tem o diretor-presidente da Anatel, o diretor-presidente da Anvisa, o diretor-presidente da ANP. Só que esse diretor-presidente, ele é só a pessoa que representa a entidade, mas ele não decide sozinho. Ele até pode ter um pensamento sobre uma matéria, mas esse pensamento vai ser votado pelos demais membros. E se ele perder, o voto dele não prevalece. Só para fazer uma analogia, pensa no STF. O STF não é agência reguladora, toma cuidado. Mas o STF, o presidente do STF pode pensar de uma forma. Mas se os demais membros pensarem diferente e ele for minoria, a decisão dele não prevalece. A mesma coisa nas agências reguladoras. Você pode ter até o diretor-presidente, mas esse diretor-presidente ele é um membro como os demais. E ali você tem uma votação. Então as agências reguladoras são organizadas na forma de colegiado. Tem vários membros que vão votar. E o professor, me dá aí alguns exemplos de agências reguladoras. Olha, posso colocar como exemplos para vocês a Anatel. Acho que a Anatel é um dos mais clássicos aqui, né? A Anatel é uma agência reguladora. Outro exemplo, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Outro exemplo que eu posso colocar para vocês aqui, a ANP, Agência Nacional de Petróleo. E assim sucessivamente. Tem a Anvisa, a ANS e por aí vai, tá? As agências reguladoras não são o único exemplo de autarquia sob regime especial, mas elas são os principais. Certamente elas são os principais. Alguns autores também dependem outras categorias de autarquias. Por exemplo, alguns autores vão falar nas universidades. Universidades são autarquias, professor? Sim, as universidades públicas são consideradas entidades autárquicas. E por que alguns autores consideram que as universidades possuem características de autarquia em regime especial? Primeiro, pela atividade. É uma atividade nobre da educação superior. Segundo, porque a própria escolha, às vezes, dos reitores das universidades tem regras específicas. Por isso que alguns autores colocam as universidades como autarquias em regime especial. O Banco Central não é uma agência reguladora, mas possui também autonomia, possui também características próprias. A CVM é a mesma coisa, não é agência reguladora, mas também possui características especiais. Alguns autores também falam, mas nem todos, tá? Dos consórcios públicos de direito público. Por que eles seriam autarquia em regime especial? Pelo simples fato de que os consórcios públicos de direito público são autarquias de vários entes ao mesmo tempo. Elas têm vários pais, porque todos os entes consorciados terão essa autarquia também. Por isso que ela é considerada uma autarquia em regime especial para os autores que consideram o consórcio público, direito público, como entidade autárquica. Vamos avançar mais um pouquinho e agora nós vamos tratar para o outro lado, para as agências executivas. Deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? O que é uma agência executiva? Tá? Qual que é a diferença da agência executiva para a agência reguladora? O primeiro paralelo que eu quero trazer para vocês é que, teoricamente, esses conceitos não são opostos. O que acontece? O fato de você ser uma agência reguladora não é o oposto de ser uma agência executiva. Como assim, professor? Eu vou trazer um exemplo. Vamos considerar antes do meu pedido de exoneração. Eu era um auditor de controle externo. Então vamos voltar no tempo. Eu sou auditor de controle externo, passado. E eu sou professor de direito administrativo. Uma coisa exclui a outra? Não, eu posso fazer as duas ao mesmo tempo. Então, teoricamente, a agência executiva e a agência reguladora não são conceitos opostos, conceitos excludentes. Mas as questões de concurso público, e aqui você quer aprender concurso público, elas meio que fazem essa exclusão. Elas vão trazer um conceito e vão botar isso aqui é agência executiva ou agência reguladora. E aí você vai ter que marcar. Então, por isso que você tem que saber os conceitos. E se você pegar aquelas características, você vai marcar aquilo que a questão de prova está te pedindo, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto que você pode se perguntar sobre agências executivas. A primeira pergunta que você vai fazer é o seguinte, tá, professor? Para acertar a minha questão de prova. O que são as agências executivas? O que é isso, afinal de contas? A agência executiva, você vai colocar ela o seguinte, ela nada mais é do que uma
qualificação. Como assim uma qualificação? Pensa comigo no seguinte, meu nome é Herbert Almeida. Esse é o meu nome, Herbert Almeida. Vamos supor que eu fiz um mestrado. Quando eu termino meu mestrado, eu continuo sendo Herbert Almeida. Mas agora eu sou um Herbert Almeida qualificado. Eu tenho o título de mestre. Eu fui lá e fiz um doutorado. Agora eu sou Herbert Almeida com título de doutor. Mas nos dois casos eu continuo sendo Herbert Almeida. Eu não deixei de ser o Herbert, eu só ganhei uma qualificação. O que é a agência executiva? É uma qualificação especial que você concede às autarquias ou ainda que você concede às fundações públicas. Então, a entidade qualificada, ela continua sendo autarquia ou continua sendo fundação pública. Só que agora ela é uma autarquia ou fundação pública qualificada como agência executiva. Ela tem um título, um certificado, uma qualificação especial. Ok? Mas continua sendo autarquia ou fundação pública. Olha só outro ponto que eu estou trazendo para vocês. Lembra que eu falei que a agência executiva, apesar de a gente estudar junto com as autarquias, não é um assunto só de autarquia, porque ela pode ser autarquia, mas ela também pode ser fundação pública nesse caso. Segundo ponto, tá? Ok, já sei o que é. Mas, professor, o que uma entidade precisa fazer para ser qualificada? Quais são os requisitos que ela tem que observar para que possa receber esse título de agência executiva? Para ser qualificada como agência executiva, ela tem que atender a 2 requisitos, tá? Requisito número 1. A autarquia ou fundação pública, ela precisa possuir um plano estratégico. Esse plano estratégico é um plano estratégico em que essa entidade está buscando uma reestruturação ou ainda um desenvolvimento institucional. Aqui é que vem o ponto central desse conceito de agência executiva. As agências executivas, elas surgiram lá com a tal da reforma do aparelho do Estado, num mecanismo que nós chamamos de contratualização. O que é essa contratualização? Antes dos anos 90, o controle da administração pública era um controle puramente burocrático. Eu quero saber o seguinte, você está cumprindo a lei, as páginas estão numeradas, tem o carimbo no lugar certo, você observou essa regrinha, você observou aquela regrinha. Só que o Estado se preocupava com regra e não se preocupava com resultado. Aí surge um ponto seguinte, calma aí pessoal, vamos diminuir esse monte de controle burocrático e vamos colocar alguns controles de resultados. Então vamos diminuir essas amarras, mas em troca eu quero mais resultado. Sendo mais ou menos como se fosse assim. Eu chego para os meus filhos e falo para eles, ó, a partir de agora eu quero que vocês acordem nesse horário, estudem desse a esse horário, façam isso nesse horário e vão dormir em tal horário. Eu estou fazendo isso porque eu quero que vocês tirem uma nota, todas as notas acima de 9 na escola. Eu criei um monte de amarra. Ou eu poderia chegar a falar para eles o seguinte, olha, a partir de agora eu vou ser mais rigoroso. Eu quero nota mínima 9,5, mas vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. Eu só quero chegar no final do semestre e olhar as notas e todas estarem acima de 9,5. Como que vocês fizeram? Se foram dormir tarde, se acordaram cedo, se fizeram isso, se jogaram videogame, se fizeram isso aqui, não me importa. O que interessa é o 9,5. Qual que foi a ideia agora? Eu tirei os controles burocráticos e coloquei controles de resultado. É aqui que surgem as agências executivas. Eu pego aquela autarquia, aquela fundação pública e digo para ela o seguinte, olha, eu não vou mais agora querer ser tão rígido com você. Eu não quero mais ficar controlando um monte de processo, mas eu quero resultado. Então eu quero que você me apresente qual que é o seu planejamento para se reestruturar e para se desenvolver. Eu quero saber qual que é o seu planejamento, porque agora eu quero resultado. E nós dois vamos nos unir e vamos firmar um documento que nós vamos chamar de contrato de gestão. Por isso que a gente chama isso aqui de contratualização. Esse contrato de gestão, ele vai ter quais são as metas e objetivos dessa qualificação. O que você vai alcançar com isso? Tá? Terceiro ponto. Tá? Terceiro ponto que nós vamos ter aqui. Ok, eu já sei o que são, eu já sei quais são os requisitos, mas como que acontece essa qualificação?
Qual que é o procedimento para a qualificação da autarquia ou da fundação pública como agência executiva? Olha, primeiro que a qualificação aqui, vou considerar aqui no âmbito federal, tá? No âmbito federal, é concedida por intermédio de um decreto. Se é um decreto, quem edita esse ato aqui é o presidente da República. E o presidente da República, ele tem discricionariedade. Então, veja só, é uma decisão discricionária. A entidade pode atender aos requisitos, de ter o plano estratégico, de ter o contrato de gestão, mas o presidente da República pode simplesmente não conceder a qualificação. Tá? Segundo ponto, a legislação prevê um período mínimo, né? Porque a gente precisa ter um prazo para isso aqui, e o período mínimo previsto em lei, tá? É o que está previsto na legislação que trata desse assunto, é um período mínimo de 1 ano, porque nós precisamos ter um prazo mínimo aí para que você possa conseguir alcançar resultados. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Eu quero colocar mais uma outra coisa para vocês, tá? Eu já falei para vocês o que são, aqui em cima. Falei quais são os requisitos, estão aqui. Falei para vocês quais são os procedimentos para fins de qualificação. Mas eu quero colocar mais uma outra coisa que alguns alunos me perguntam. Professor, me dá um exemplo. Você falou que isso aqui você vai ter menos controle e vai cobrar mais resultados. Significa dizer, então, que o objetivo da agência executiva é aumentar o desempenho. Você aumenta a autonomia, dá mais autonomia em troca de desempenho. Mas me dá um exemplo de prerrogativas. Então é isso que eu quero trazer. O propósito de você qualificar a entidade como agência executiva, vou colocar aqui o número 4, é você gerar mais autonomia. E esse aumento de autonomia vai acontecer por um aumento de prerrogativas que a entidade vai ter. Professor, tem algum exemplo de prerrogativas? Aí deixa eu contar uma coisa para vocês aqui em off, que eu vou falar bem baixinho, tá? Esse modelo aqui é um modelo que não pegou muito. Tem na legislação, cai em questão de concurso público, mas ele é pouco utilizado. A própria legislação pouco fala sobre isso aqui. Mas a lei de licitações tem um exemplo, tá? A lei de licitações ela prevê o seguinte: as autarquias e fundações públicas qualificadas como agência executiva, elas terão limite de dispensa de licitação, aquela dispensa de licitação em razão do valor. O limite de dispensa de licitação, ele é em dobro. Professor, eu não sei nem o que é dispensa de licitação. Na lei de licitações, existe uma situação em que você não precisa fazer licitação quando o valor é muito baixo. Isso a gente chama de dispensa de licitação em razão do valor. Para as autarquias e fundações em geral e para a administração direta, se o limite é X, para as agências executivas o limite é 2X. Toma cuidado. Não confunda com a agência reguladora aqui. A agência reguladora segue o limite normal, a não ser que ela seja qualificada como agência executiva. Agora, a agência executiva, o limite é 2 vezes. O limite é em dobro. Se é X em geral, é 2X para as agências executivas. Esse é o melhor exemplo, talvez o único na legislação, de aumento da autonomia das agências executivas. Então, professor, me dá um exemplo de aumento da autonomia. Limite de dispensa de licitação em dobro. Então, nós só vamos ter que fazer licitação quando ultrapassar esse dobro do valor que seria aplicável às demais entidades. Perfeito, fechamos aqui as agências executivas. Aqui eu vou trazer uma tabelinha para vocês para tratar sobre alguns exemplos de agências reguladoras e agências executivas, tá? Esse quadro aqui, ele é meio perigoso, sabe por quê? Como eu falei para vocês, esse assunto agência executiva não pegou muito, a agência reguladora pegou bastante. A agência reguladora, você tem uma lista, inclusive tem uma lei que trata do regime geral das agências reguladoras. Então hoje, na administração pública federal, aqui eu estou falando da federal, tá? Na administração pública federal, nós temos essencialmente a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários,
Agência Nacional de Cinema, Agência Nacional de Aviação e Agência Nacional de Mineração, que é a última, né, mais recente aí. Última, no momento que eu estou fazendo essa aula, lógico que sempre pode surgir mais alguma. No âmbito dos estados e dos municípios, você também pode ter agências reguladoras, mas então aqui nós temos uma lista que é mais formal. No caso das agências executivas, não existe uma lista definida, né? Quais são as agências executivas? Até porque é algo discricionário, algo que depende de um decreto, uma coisa assim, e é algo que não pegou muito. Infelizmente tem uma banca ou outra, às vezes em algum concurso ou outro, que eles insistem em mencionar. Ah, é exemplo de agência executiva. Pô, isso é uma maldade. Por que é uma maldade? Porque você não consegue chegar na internet e achar uma lista oficial, né? Oficial definindo quais são as agências executivas, diferente das agências reguladoras que você consegue fazer isso. Mas quais são as entidades que normalmente são citadas como exemplos de agências executivas? O CAD, o IBAMA, o IBGE, o Inmetro e o INPE. Esses são exemplos. Volto a dizer para vocês, eu acho uma maldade, vamos dizer qualquer outra coisa, cobrar isso em prova, até porque não existe uma lista oficial disso, nós não temos acesso a esses detalhes das qualificações, e como a qualificação é discricionária, ela pode ser desfeita a qualquer tempo também. Então, por isso que é meio ruim cobrar isso em prova. Mas, normalmente, são os exemplos que são citados em questões de concurso público. Agora, vamos resolver uma questão. A Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia, a AGERO, tá vendo? Aqui a gente tem mais um exemplo. Tá vendo que você pode ter agência reguladora em outros entes da federação, não só na administração pública federal. Criada mediante lei específica, possui personalidade jurídica própria de direito público, patrimônio e receita próprios, capacidade específica e restrita à sua área de atuação, bem como autonomia administrativa e financeira. Essa agência compete o poder de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos delegados, permissionados ou autorizados. Com base no texto anterior, é correto afirmar que a AGERO é exemplo de fundação pública? Não, né? Ela é uma autarquia, então não é fundação pública. Fundação autárquica. A questão não chama ela de fundação, não é comum você associar esse tipo de coisa. Consórcio público também não tem informações para isso. Empresa pública muito menos. Ela é o quê? Uma autarquia. As agências reguladoras normalmente são autarquias em regime especial. A agência executiva é uma qualificação concedida por decreto presidencial para que o ente obtenha maior flexibilidade e autonomia. Verdadeiro. Essa é a característica da agência executiva. Agências reguladoras são autarquias especiais que, embora sob supervisão ministerial, não compõem a hierarquia administrativa e fora da influência política, exercendo funções de regulação e fiscalização. Olha só. A agência reguladora é autarquia especial? Sim. Ela está sujeita à supervisão ministerial? Sim. Tem um detalhezinho do conceito legal, né? A própria lei das agências reguladoras, ela fala que elas não estão sujeitas à tutela. Isso vai meio que contra o posicionamento doutrinário. O problema é quando o legislador tenta doutrinar, gera problema. Mas ela sofre o que a gente chama de supervisão ministerial, que é esse controle sem que haja subordinação, só uma vinculação nós temos aqui. Tá? Compõe hierarquia administrativa e fora da influência política. Lembra do caso da Anvisa? Não vou tomar lado aqui, mas por que a Anvisa tinha um posicionamento, a presidência da República tinha outra, e prevaleceu, no caso, o posicionamento da Anvisa, porque é a Anvisa que tem a competência para exercer essa atividade. Então não pôde, por exemplo, o presidente da República influenciar nesse aspecto. Sempre que a gente fala nisso aqui, eu tenho certeza. Sei que vocês estão falando, professor, mas de novo isso? Vai vir alguém me encher o saco no fórum, chato pra caramba, porque você não consegue trazer um assunto sem que alguém venha de mimimi. Mas tá dado o exemplo, porque o meu compromisso aqui é ensinar um assunto para você, tá bom? Então vamos voltar para o nosso quadro, exercendo funções de regulação e de fiscalização. Perfeito, por isso que esse item é verdadeiro. E por fim, consórcios públicos são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Isso aqui está errado por quê? Porque consórcio público pode ser de direito público e pode ser de direito privado. Então por isso que esse item aqui está falso. Então nós temos um verdadeiro e um falso como gabarito dessa questão. Próximo item, próximo tópico. Uma fundação pública que tem como finalidade a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos e tratamentos na área de saúde pública, apresentou ao Ministério da Saúde um plano, olha a palavra que está aparecendo, Plano Estratégico de Reestruturação e Desenvolvimento Institucional, objetivando a ampliação da sua autonomia. De acordo com as disposições constitucionais e legais aplicadas, a referida fundação poderá, uma fundação que tem um plano estratégico e quer buscar maior autonomia. O que nós temos aqui? Uma agência executiva, possivelmente. Então, vamos analisar as opções.
ser declarada por portaria do Ministério da Saúde, não é por portaria do Ministério da Saúde, né? Nós já vimos isso. Ele vai colocar assim, ó, fundação de apoio. Fundação de apoio é outra história, é uma entidade paraestatal, não tem nada a ver com isso. Ter a sua autonomia ampliada mediante edição de lei específica, não é lei específica, é um decreto. Você vai ter o contrato de gestão e o decreto presidencial que vai fazer a qualificação. Ter a sua natureza é alterada mediante atribuição de qualificação por decreto governamental de fundação de apoio à pesquisa, passando a caracterizar-se como fundação privada. Primeiro que ela continua como fundação pública. Toma cuidado para não confundir fundação pública de direito privado com fundação privada. Fundação privada é particular, não faz parte da administração pública. Fundação pública de direito privado é a fundação pública com natureza de direito privado. Tá? Mas aqui não é isso, a gente sabe que ela só vai ter uma qualificação e ela não vai ser fundação de apoio, como está falando a questão. Letra D. Ser alçada à categoria de agência reguladora, mediante adequação de seus estatutos para refletir o grau de... não, agência reguladora não, né? Ela não vai ser alçada mediante a agência reguladora. A agência reguladora é outra história, né? A agência reguladora não é fundação, como está trazendo a questão. Celebrar contrato de gestão com o Ministério da Saúde, com a fixação de metas de desempenho, recebendo por ato do Presidente da República a qualificação de agência executiva. É isso que pode acontecer. Com isso, o gabarito é a alternativa E. Então, você tem que ter o plano estratégico de desenvolvimento e reestruturação institucional. Contrato de gestão, é a tal da contratualização. E a qualificação acontece por ato do Presidente da República, ou seja, por um decreto. Com isso, o gabarito é a letra E. E dessa forma, nós concluímos todo esse tópico em que tratamos das entidades, especificamente, né, das autarquias, né? Assunto importante e que com certeza vai despencar muito na sua prova. Não se esqueça agora de revisar, se for possível, dar um tapinha lá no PDF e também de resolver muitas questões sobre esse assunto. Um grande abraço para vocês e até a próxima!